A gente parte do pressuposto, Hum. nesse caso, de que o livre-arbítrio existe, não Sim, é? claro. Então, mas aí que tá. Como é que o islamismo enxerga o livre-arbítrio? Ok. O livre-arbítrio é fundamental, Ale. Porque se não existisse livre-arbítrio, não teria que ter vida. Não, mas será que existe livre-arbítrio? Eu te devolvo a pergunta. O que é livre-arbítrio pra você? Livre-arbítrio é uma capacidade única, individual de escolha do seu destino. Escolha, você usou a palavra certa. Uhum. Legal, obviamente. A única coisa que você te pertence mesmo, a sua roupa que você está usando não te pertence. Uhum. Você sabia que a sua vida não te pertence? Me pergunta por quê. Eu vou te perguntar, se te pertence, me garante que você vai viver 10 anos. Sim, não dá. Não te pertence. Aham. Eu quero uma coisa que você sempre fala, isso é meu. A única coisa que te pertence, e pela nossa crença, e na lógica, e é a única coisa pela qual você vai ser julgado, é a coisa que te pertence, que é a sua escolha. Por isso você usou a palavra escolha. Uhum. Então, ótimo. Óbvio, se você não tivesse escolha, não tem pelo que você ser julgado. Você entende? Que ponto aqui, pra eu continuar? Que ponto que ficou... Não, então, mas até que ponto Hum. uma escolha sua é efetivamente sua? Até que ponto você escolhe efetivamente os rumos da sua vida? Que você é capaz de escolher? Por exemplo, Esse que é o meu ponto. você veio aqui, você tá aqui agora. Você escolheu estar aqui ou alguma coisa fez você vir do nada? Você escolheu. Qual seria a outra opção da não escolha? Esse que é o ponto. Então você escolheu. Não, mas será que eu poderia não escolher? Essa é a questão, não é? Se você não escolher, você não estaria aqui. Não, então, mas se eu tô aqui é porque eu... Você escolheu. Então, mas é aí que tá o negócio. Ah. Para mim, essa é a grande dúvida com relação ao poder de escolha e de livre-arbítrio. Sim. Qual que é a questão? Você escolheu, você tá aqui. Então, será que eu escolhi? Mas por que você não escolheu? Como é que eu sei que eu escolhi? Porque você Esse tá é aqui. o ponto. Porque você tá aqui. Não, mas se eu tô aqui, como é que eu sei que essa foi uma escolha? Se o fato de eu estar aqui efetivamente é o que acontece e é o que se tornou real. Sim, nesse plano espaço e tempo, você escolheu estar aqui. Porque se você não escolhesse estar aqui, você não estaria aqui. Não, então, mas O que te faria estar aqui se você não tivesse escolhido? o que me faria estar aqui se eu não tivesse escolhido? É. Ué, então, nada, na verdade, esse que é o ponto. Então, como assim nada? Guru, não entendi, você entendeu? Não é difícil de entender. Não, é porque o que eu acho o seguinte, em um determinado momento da minha vida... Dá um exemplo, isso, só pra... Não, assim, vamos por exemplo, vamos olhar para a sua história do passado. Tá. Para a sua história do passado, Ah. certo? Você tomou decisões que mudaram o rumo e os caminhos da sua vida, Sim. certo? Uhum. A grande questão é o seguinte, será que a decisão que você tomou, você decidiu tomar ou era a única decisão que você poderia ter tomado? Naquele momento, óbvio que não era a única, não era a única decisão que eu poderia ter tomado. Então, mas aí como é que você sabe? Porque... Porque a quantidade de fatores que você tá. tem envolvidas Sim, que te restringem a liberdade de escolha são muito grandes. entendi. Eu acho que entendi. Você me corrige se não é isso. Por exemplo, vamos lá. Mas quando você entende física quântica, não tem atração, tem um negócio chamado atração. E quando você... Uma atração já é uma influência da liberdade Da de escolha, exatamente. Aí. É isso que eu quero chegar. Aham. Não tem como, você não atrai uma coisa do nada. Sempre é uma escolha. Consciente ou inconsciente. Uhum. Pode ser, talvez isso que você queria trazer. Sim. Fala, mas eu escolhi ter câncer? Inconscientemente, sim. Que isso é difícil as pessoas entenderem. É um bom ponto. Talvez eu acho que ali... Mas ainda é uma escolha. Ainda é uma escolha. Inconsciente. Então, porque assim, muitas vezes você escolhe uma coisa de uma forma inconsciente. Né? Por exemplo, você acha que o pobre é pobre porque ele quer? Porque ele escolheu, quer? Não. São as crenças dele que fazem ele se comportar de uma forma que fazem ele ter aquela realidade. Uhum. São escolhas inconscientes, mas são escolhas. Sempre são escolhas, olha, sempre são escolhas. Não tem como você ser julgado por uma coisa que você não escolheu. Então, mas quando isso se torna, por exemplo, uma força de motivação
diária de algo que você efetivamente toma todos os dias. Vou pegar um caso do cigarro, vai, por exemplo, Tá. vai. O cigarro é um vício, certo? Sim. A pessoa que ela fuma hoje, ela não tem mais a escolha de fumar ou não fumar. Conscientemente não, mas inconscientemente sim. Então, mas aí como é que algo que é inconsciente, como é que você influencia algo na sua vida que ele é inconsciente, que é tomar Boa de forma pergunta. inconsciente? Aí entra o PNL. Aí que entra o PNL. Hum, Porque aí como eu tenho que moldar o inconsciente, aí é um outra passo que a gente vai ter que abrir. Pra eu mexer em algo, eu tenho que entender como ele foi formado. uhum, Mais fácil, né? Como é que foi formado o seu inconsciente? Eu vou te falar. Você nasceu um papel em branco. Você não sabia o que... Então, você nasceu. Você não sabe o que é pobre. Você não sabe o que é pobreza e riqueza. Você não sabe o que é bonito e o que é feio. Você não sabe o que é certo e o que é errado. Como é que você soube discernir? Você foi observando as suas referências, como elas se comportavam, uhum. e assim você começou a definir. Isso a gente chama de crença. Então, você foi instalando essas crenças conforme você foi tendo experiências. Essas experiências, o sentido delas criaram essa crença, que cria seu comportamento inconsciente. Uhum. Então, tem que mudar a crença, ressignificar a experiência. Mas aí tem muita crença que ela tá dentro da gente, no nosso passado, influenciando as nossas Sim. ações São do tudo presente, passado. que a gente não sabe. Sim. Então, por exemplo, eu comentei do Tudo influencia. hambúrguer da cantina, não é? Lá, ficou lá. Essa é que eu fico Exato. revisitando a minha infância. Exato, Mas assim, mas exatamente. essa crença, ela me afeta todo dia. Sempre que eu vou num restaurante, eu vejo um hambúrguer maravilhoso lá do Jim Bebê Quebar, com queijo brie e camarões, não é? Eu lembro do moleque que ia lá e comprava o hambúrguer da cantina e eu ficava olhando, ele falou, mas por que ele tem poder de comprar um hambúrguer da cantina e eu não tenho mais? Exatamente. Então essa é uma coisa que me conduz. Tudo bem, eu falo isso agora porque é legal para o parâmetro de comparação. Mas assim, isso é uma coisa que eu sei. Mas na minha infância toda, provavelmente eu tenho milhares de outras Sim. experiências que me conduzem, me moldam hoje, que eu nem sei quais são. Eu sei, como é que você sabe quais são? Muitas vezes você não sabe que crença que você tem em relação a algo. Mas como eu sei mais ou menos o que é, olha pro resultado que você tem com esse algo, que ele é compatível com a sua crença. Deu nó aí. Vamos lá. Financeiro, que é mais fácil, uma coisa fácil. Como eu sei quais são as crenças que eu tenho em relação ao dinheiro? Olha pra sua conta bancária. Porque a sua realidade é reflexo do seu comportamento. E seu comportamento é reflexo do seu sentimento, que é reflexo da sua crença. Que ponto que você vê que tem? É porque aí é que o dinheiro tem muita influência, né? Pode ter muita coisa envolvida aí. Essa é a crença. Pode ter, por exemplo, Pode ter muita coisa envolvida, é uma crença. Essa é uma crença talvez pra você não ter mais. É exatamente isso que eu tô falando. É porque aí, por exemplo, a pessoa simplesmente ela pode ter lá uma condição de familiar muito positiva, por exemplo, que leva a isso. É porque não necessariamente um sucesso financeiro precisaria ter uma associação disso, porque pode ser um movimento mais familiar. Eu posso te dar certeza que é 100% isso. A vida inteira é 100%. Por quê? Você fala a pessoa, a família dele tem muito dinheiro. Sabe que o pior dinheiro que você pode ter é a herança? Sim. Se você... Cara, tem uma frase que eu aprendi de um empresário grande brasileiro que mudou minha vida. Se você não sabe administrar 5 mil reais, você não sabe administrar 5 milhões. Não é sobre quanto você tem, é sobre só administração. Administração é o quê? É um comportamento. Se eu pego pra você agora e te dou todo o meu dinheiro, não vai longe. Tem uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos. Fizeram um follow-up dos últimos 20 ganhadores da Loto, né? Que é a Mega Sena. Sim. Todos depressivos, todos mortos, perderam suicidas. tudo. Sim. É verdade. Então, assim, é sobre comportamento. Tem um sistema cibernético que funciona. O que é cibernético? É tipo o termostato do ar-condicionado. Se eu coloco o ar-condicionado 16 graus e lá fora tá 30, ele vai resfriar o ar e pôr 16 aqui. Se lá fora tá menos 5, ele vai esquentar o ar e pôr 16 aqui. Sempre vai estar 16 aqui. Você tem um termostato, portanto, que você ganha, para as pessoas que você atrai, para o jeito que você se comporta, para tudo na sua vida. E para dinheiro também. Exato isso que eu quero te trazer de volta. Então você vê, a sua crença que você não tem mais, ou
A vida financeira é assim porque tem influência dos pais. Você acredita nisso, você se comporta dessa forma para ter essa realidade. Não é nem que eu acredito, você tava botando um Sim, contraponto qualquer aqui. Mas assim, eu tô te mostrando como a crença interfere. Uhum, Por isso que sua realidade fala muito sobre sua crença. uhum. Sua crença é reflexo das suas experiências do seu passado. Que é a história do lanchinho lá. Uhum. Aquela experiência. Por isso que eu sempre falo, Ale, emagrecimento começa aqui. Por falar, não, cara, é no garfo. É aqui. Porque o garfo é comportamento. O que gera o comportamento é o sentimento, é a experiência que você teve em relação à comida. O que significa comida pra você? Recompensa? Prazer? Satisfazer a vontade de alguém? Fazer a cirurgia bariátrica e não faz a cirurgia no cérebro também. Exatamente. O problema é aqui. Não, Você reduz o estômago, não reduz a cabeça. Inclusive, tem até por isso que o índice de vício e outros problemas é altíssimo. Altíssimo. E se não for curto prazo, nem médio prazo, longo prazo, não tem como. Tem consequências drásticas no organismo. Por um simples motivo. O problema tá aqui, você operou aqui. Entendeu? Então aqui vai continuar mandando aquele comando compulsivo para uma estrutura que nem suporta mais. Pior ainda. Pior ainda. Que aí você diminuiu um negócio e colocar um elefante numa caixa de fósforo. Fora as hipovitaminoses, fora as disfunções de neurotransmissores, hormonais, é muito problema.